Bem-vindo à apresentação da tese de bacharelado para Engenharia Mecânica da Facens. Eu me chamo Sérgio Salinas Júnior e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o Instituto Fraunhofer e o Laboratório Máquina-Ferramenta VZL na Alemanha, que são parcerias ofertadas pelo DRI da instituição. O tema deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação e caracterização da ferramenta de retífica, ou seja, o rebolo, frente ao desgaste da ferramenta. Esse desenvolvimento e esses testes são aplicados a rebolos em CBN, vitrificados e galvanizados em testes para retífica de perfil. A necessidade desse trabalho surge então quando olhamos para a indústria aeroespacial, que trabalha especialmente com a retífica de perfil para a utilização de retífica de engrenagens. No entanto, na indústria, não se tem o conhecimento completo do processo e da caracterização das ferramentas, dependendo totalmente do know-how da indústria, ou seja, não existe uma completa compreensão de como a ferramenta se altera durante o processo para que possamos entender se ela está sendo subutilizada ou se chegou ao final de sua vida útil. Com isso em mente, nosso escopo procurou trabalhar então com as ferramentas comumente utilizadas na indústria aeroespacial e busca responder algumas perguntas. Buscamos então entender se aquilo que a literatura mostra como os mecanismos de desgastes para outros processos de retífica são aplicados também à retífica de perfil, que possui algumas características únicas. Buscamos também demonstrar e procurar maneiras de quantificar as características e mudanças na topografia das ferramentas. E por último, através da análise e metodologia desse trabalho, buscamos então criar um método que seja possível ser replicado na indústria para efetuar as medições e caracterizar assim as suas ferramentas. Com os nossos objetivos então estabelecidos, esta pesquisa partiu para uma revisão da literatura onde buscamos entender como os mecanismos de desgastes atuam em ferramentas de CBN, vitrificadas, galvanizadas e suas peculiaridades, assim como processos de medições para que nós pudéssemos então quantificar todas essas mudanças. Com a revisão de literatura feita, partimos então para a realização dos nossos testes de caracterização, onde ferramentas em diferentes estados são avaliadas em relação a uma inspeção visual, contagem de grãos e medições indiretas. Após todos esses dados e todos esses testes, tudo isso é analisado em nossa parte de resultados, onde mostramos a metodologia e a validação da mesma. Nossos testes então foram divididos em dois tipos de ferramentas, os rebolos de CBN galvanizado e CBN vitrificado. Em relação às ferramentas galvanizadas, nós estudamos ferramentas novas, direto do fabricante, e ferramentas no final da sua vida útil, que são consideradas assim pelo nosso parceiro industrial. Em relação às ferramentas de CBN vitrificado, nós estudamos elas logo após o dressamento e após a retífica de alguns dentes da engrenagem. Os nossos métodos de avaliação, então, buscam entender as mudanças dessas fases em cada tipo de ferramenta em uma situação diferente. Porém, nós também buscamos um tipo de medição indireta feita com um material replicante que duplica a superfície da ferramenta, que aqui nesse trabalho nós vamos chamar de imprint. Tudo isso nós buscamos então entender como os mecanismos de desgastes atuam nas ferramentas de CBN e como o desgaste muda a topografia durante o processo da retífica de perfil. Para facilitar então o entendimento desse trabalho e a criação de uma metodologia, nós dividimos as nossas análises em 4 partes que são estudadas a seguir. Primeiramente, então, seguimos com as definições das configurações dos equipamentos. Na literatura, então, foi possível encontrar 4 mecanismos de desgaste principais que ocorrem em ferramentas de CBN, sendo eles a extração do grão da matriz, a falha do grão acima do nível de ligamento, com a formação das trincas que podemos observar na imagem, o aplanamento ou achatamento dos grãos, que geram grande aumento das temperaturas no processo, e também a erosão do ligamento próximo aos grãos, que indica um claro nível de desgastes da ferramenta, indicando o final da sua vida útil. Utilizamos também o microscópio de escaneamento a laser. Através de suas medições, nós temos informações suficientes para formar a curva de Abbott.
A curva de Abbott, de acordo com a DIN EN ISO 25178, pode ser formada conforme o template que mostramos nessa imagem, e o interessante é que os parâmetros dessa imagem contribuem para o entendimento da topografia da ferramenta. Durante a nossa revisão da literatura, nós então separamos 4 parâmetros relevantes que podem ser utilizados para exemplificar a topografia da ferramenta, sendo eles o SA, que seria a altura aritmética média, SPK, a redução do ponto máximo, VMP, que seria o volume de material de pico, e VMC, que seria o volume de material do núcleo. Com isso, nós temos uma imagem do lado que pode nos ajudar a visualizar como a topografia da ferramenta muda de acordo com os parâmetros da curva de Abbott. Podemos ver aqui que conforme os parâmetros selecionados se alteram e a curva se altera, nós podemos ter diferentes interpretações da situação atual da ferramenta. Com isso, podemos, de uma maneira mais quantitativa, verificar os outros 3 tipos de mecanismos de desgaste presentes nas ferramentas. Com isso, seguimos então para a nossa análise dos rebolos galvanizados. De acordo então com os mecanismos apresentados, conseguimos então, através das imagens do microscópio digital, verificar a presença de todos os mecanismos de acordo com a literatura, mostrando que a literatura também está de acordo para o processo de retífica de perfil. Foi possível identificar também, através das análises do software de contagem de grãos, a diminuição do número de grãos em comparação a uma ferramenta nova a uma ferramenta no final da sua vida útil, que traduz de uma forma mais quantitativa do que apenas uma análise visual. Com isso, também seguimos para as nossas medições do microscópio de escaneamento a laser, onde nós podemos ver exemplos das topografias em 3D nessas imagens, junto com os parâmetros que nós selecionamos para a descrição da mudança da topografia. É possível verificar nas imagens superiores uma diferença com as imagens inferiores, ou seja, visualmente já podemos observar um grande desgaste das ferramentas. Porém, para uma análise mais quantitativa, que é a proposta desse trabalho, nós separamos então graficamente os parâmetros selecionados. É possível então verificar de uma forma gráfica as comparações dos parâmetros selecionados entre uma ferramenta nova e a ferramenta no final da sua vida útil. É possível verificar de uma forma quantitativa que todos os parâmetros, conforme o desgaste da ferramenta, são diminuídos, mostrando que eles são relevantes para a descrição da topografia da ferramenta. Como podemos ver aqui também, o que menos se altera é o componente VMC, que seria o volume de material de núcleo. Isso também está de acordo com a literatura, pois, por se tratar de uma ferramenta de uma camada única, uma grande variação deste parâmetro significa então que a ferramenta está no final da sua vida útil. Seguimos então com a análise das mesmas áreas verificadas anteriormente, porém com medições indiretas feitas através dos imprints. Iniciamos então com uma abordagem visual, onde podemos perceber que nas imagens diretas em comparação com as imagens feitas pelos imprints, podemos observar as mesmas formações dos grãos que encontramos na ferramenta, demonstrando assim um grande nível de detalhamento das imagens para a utilização para as nossas avaliações. Com isso, então, podemos seguir a nossa análise com uma comparação das medições diretas com as medições indiretas feitas do imprint. Podemos verificar, então, que os imprints possuem uma grande correlação com os dados das análises direta, comprovando que este método pode ser sim utilizado. Porém, o questionamento é, uma análise feita somente entre imprints, chegaríamos à mesma conclusão que chegamos anteriormente? Através dos gráficos apresentados, podemos verificar a comparação gráfica de uma ferramenta nova com uma ferramenta no final da sua vida útil, porém apenas utilizando suas medições indiretas. Podemos ver que as variações também estão de forma decrescente entre os gráficos e podemos verificar também que conforme o VMC altere um pouco, a sua variação nunca está abaixo do nível em que encontramos das medições diretas, o que podemos então entender que a metodologia através de medição indireta pode sim ser uma opção para a indústria.
Por último, então, aplicamos a mesma metodologia para a verificação das ferramentas em CBN vitrificado e analisamos seus resultados. No escopo das ferramentas de rebolo CBN vitrificadas, podemos encontrar então apenas os mecanismos de falha acima do nível de ligação e o achatamento ou aplanamento dos grãos, que também são verificados pela literatura como sendo os mais comuns nesse tipo de ferramenta. De maneira mais quantitativa, podemos também observar um efeito nesse tipo de ferramenta, que é a reafiação. Podemos observar que logo após o dressamento e após ser utilizada para a retífica de engrenagens, a ferramenta apresentou porcentagens maiores de grãos. Isso ocorre porque a mesma possui mais camadas e conforme vai sendo utilizada, novos grãos vão sendo descobertos e sendo utilizados como arestas de corte. Do mesmo modo, então, buscamos comparar as medições efetuadas no microscópio a laser para as ferramentas logo após a dressagem e as ferramentas após a utilização na retífica e também dos seus respectivos imprints. É possível verificar de uma maneira mais quantitativa e com os parâmetros selecionados que as diferenças de uma ferramenta após a dressagem e após ser utilizada às vezes apresenta parâmetros maiores do que a anterior, que podem descrever os efeitos de aplanamento devido à flexibilidade da ferramenta vitrificada e também a aparição de novos grãos de novas camadas, e tudo isso pode ser quantificado através dos parâmetros que nós selecionamos, como por exemplo, o volume de material do núcleo e o volume de material de pico, ou seja, podemos observar aqui que os picos aumentaram conforme a ferramenta foi utilizada. Com isso, então, encerramos as 4 grandes análises que identificam a nossa metodologia e partimos para a nossa conclusão. Ao retornarmos então aos objetivos iniciais desse trabalho, ao decorrer da apresentação, foi possível verificar que os mecanismos de desgaste apresentados pela literatura estão em concordância também quando aplicados para a retífica de perfil. Foi possível também verificar uma maneira quantitativa de analisar as características e mudanças topográficas das ferramentas. Isso foi possível através dos parâmetros selecionados da curva de Abbott e análises dos microscópios. E por último, através das grandes 4 análises em que dividimos esse trabalho, fica uma metodologia que é possível fazer a validação e caracterização das ferramentas em relação ao desgaste e sua vida útil, que pode ser então replicada na indústria para que possamos então caracterizar as ferramentas em situações específicas da indústria. Com os objetivos então alcançados, encerramos nossa apresentação com um agradecimento especial ao orientador Marcelo Mendes de Aguiar e à co-orientadora Maraika Zouf. Muito obrigado pela atenção.